4 eram os moradores dos parques dos pardais, aqui não faltavam hábitos dos mais margináveis. E de quem, nem por ordem do Papa, conseguia essas informações. Hoje a gente veio falar de... Os Ovos Azuis da Serpente, do autor Roberto Marcos. Primeiramente, eu tenho que avisar vocês que vai ter sorteio desse livro. Ei! O autor... Não é só um sorteio não, então aguarde até o final do vídeo. Isso, primeiro a gente vai falar sobre o livro, a gente vai fazer nossa resenha, dar nossa opinião, as nossas considerações, depois, né, a gente vem falar do sorteio. Glaucia, você tem um pouco mais de aptidão para poder fazer resenha, então fale sobre a história desse livro. Fale o básico para depois a gente entrar nos comentários. Primeiramente, a gente tem que falar que esse vídeo não vai ter spoiler. Não vai ter. E nós fizemos parceria com o autor Roberto Marcos, né? Então esse é um vídeo de parceria. Né? Aqui a gente vai contar a história de 4 personagens que eles moram no mesmo prédio. Só que esses 4 personagens, eles não se conhecem, em nenhum momento eles se trombam entre si. Eu achei um pouco estranho, né, no começo quando eu fui ler, porque um prédio só com 4 andares e tem lá um funcionário apenas, que é lá o porteiro. É um condomínio não muito grande. Eu até entendo a situação, mas bora lá. O livro todo é estranho. E cada um tem sua peculiaridade. E um detalhe importante é que nesses 4 andares, as 4 pessoas que moram lá são pessoas que têm os nomes meio... peculiares. E todos começam com B. Bento, Benjamin, Bizete e Bela Flor. E esse Benjamin, ele mora lá no andar 600 e ele é o que mais tem dinheiro. Porque ele também não tem contato com ninguém, ele é bem recluso. No andar 500 é o Bento, que ele é o Bento ou quase morto. Isso. Bizete, a feiticeira. E Bela Flor, a caçadora de prazeres. E, gente, esses 4 personagens, essas 4 personalidades são muito estranhas porque elas não têm contatos sociais. Elas evitam contato com pessoas. Inclusive o zelador do prédio onde que eles moram só vislumbrou de longe, ou né, casualmente, 2 moradores, que foi o Benjamin e a Bela Flor. Eles têm passados traumáticos que a gente vai conhecendo ao longo do livro. E quando eu digo traumáticos, é traumáticos mesmo. Então, pessoal, deixa eu falar um pouquinho de cada um deles, sobre o passado traumático deles, ok? Sem spoilers. Sem spoiler. A Bela Flor, ela embarcou numa nova vida, ela saiu de uma cidade que ela morava, uma cidade pequena, e se entregou para o mundo, e um mundo de prazeres. Isso por causa do passado dela. Vocês vão entender que ela é o que ela é porque ela teve um passado traumático e por causa de o que aconteceu com a irmã dela. Ela se afastou da família toda e escolheu uma vida reclusa para tentar passar por cima do que aconteceu com ela no passado. O Benjamin, ele é conhecido como fazedor de dinheiro, ele venceu as dificuldades financeiras e ele usa o dinheiro atualmente para poder se afastar das pessoas. A Bizete, como eu falei para vocês, a feiticeira, ela teve de certa forma a privacidade dela violada enquanto ela estava inclusive nesse apartamento por alguém que queria saber um pouco mais dela, por alguém que queria falar um pouco da vida dela, né? Que as pessoas gostam de falar da vida dos outros, né? Não dá pra falar muito dela. Porque... A Bizete, ela viveu com a avó dela, né? Isso. A vida inteira, com as magias que a avó dela praticava. Não seria bem magias, vocês vão ter que ler pra entender direito. A avó dela era muito mais além disso. Bastante pessoas a procurava pra adquirir uma coisa aqui especial que tem no livro, que é a grande chave da história. Isso. E fala do Bento. Ele também tem passado traumático que aconteceu na família dele. A maioria dos passados traumáticos envolve conflitos familiares. E é muito pesado essas partes dos conflitos familiares, pessoal. Sim. Vão preparados porque... envolve coisas psicológicas mesmo. Só que o autor, ele levou esses temas de uma forma bem sutil, devido à forma de escrita dele mesmo, né? Uma forma esdrúxula. Tanto que um dos casos que teve aqui, eu não percebi. Se o Miquel não tivesse conversado comigo, como a gente leu muito, eu não percebi. Ele falou, Glaucia, mas você já passou por isso. E eu passei despercebido, porque a leitura do livro você tem que ler com muita calma, com muita atenção, porque qualquer frasezinha que você dispersa, que você já olha pro lado, você já perde. E eu perdi esse caso, mas como o Miquel mandava print das coisas, então... eu relembrei, né? Mas é uma forma bem sutil, que não pesa, mas ao mesmo tempo pesa. Eu não sei se vocês conseguem entender, acho que só lendo mesmo pra vocês saberem. Em uma comparação que a gente fez em determinado dia, eu falei assim, Glaucia, qual livro você acha que é mais fácil pra você ler? Os Miseráveis ou Os Ovos Azuis da Serpente? Ela falou que Os Miseráveis era mais fácil. Então tem essa pegada um pouco
poética. detalhada. Não sei se seria poética, né? A escrita dele. Assim, o começo eu tive um pouco de dificuldade, mas depois você pegar o jeito do autor, você vai embora. Um detalhe que eu tinha que ressaltar, e eu não falei até agora, é que o livro ele é classificado como um subgênero de thriller psicológico. Beleza? Obviamente, não pode ser lido por todas as idades, por mais que ele tenha levado o assunto de forma bem singela, é um livro pesado. Então, o que acontece? O livro ele vai até a página 450, por aí você acha que não vai acontecer nada. A gente não sabe pra que raio que vai levar. Tá contando a história dos 4 personagens, aleatório, você percebe algumas semelhanças entre eles. Alguns dos personagens sabem o que acontece na vida do outro, só que nenhum deles sabe por que ele sabe. A mulher sabe que um cara tá fazendo um monte de operações financeiras legais, mas ela não entende por que ele não sabe de onde que vem as informações, não sabe como que ela sabe daquilo. Ela não sabe como que ela sabe que o cara é um agiota, o cara faz isso, faz aquilo. Ela nunca viu ele, ok? Mas ela sabe que ele faz essas coisas. Existe uma referência bem legal sobre o número 27º, que eles começam a receber cartas, umas cartas Tudo gira em torno do número 27. A idade dos personagens é 27 anos. A primeira carta que eles recebem é com 27 letras, depois com 27 linhas, e eles recebem 27 cartas e tudo tem um significado, ok? São tudo referências perturbadoras, na verdade, muito perturbadoras. E como o Mikael disse, quando a gente tá lendo a história por mais de metade do livro, a gente acha que o livro não vai levar em nada. Às vezes pode ser até um pouco enfadonho, né? Você fala, não, de onde vai levar esse livro, sabe? Só conta um pouco dos personagens, vai contando. Mas quando chega no final, que tem revelação, que... Gente... Olha, eu desafio vocês a adivinhar esse final. A Glaucia ficou puta comigo, porque ela fez um monte de teoria lá. Agora eu acertei, Mikael, é isso. Porque ele leu uma semana antes de mim, né? E, gente, eu falava, Mikael, não tem como ser de outra forma, deve ser isso. Mas só uma coisinha não tá encaixando. Esse personagem não tá encaixando na história, ou esse. Não, mas você tá perto e não tá. Mas, gente, quando revelou, eu tava horrivelmente enganada. Não tem como adivinhar. Por mais que seja aquilo mesmo no final, nada no meio do livro condiz que seria aquilo. Ah, diz sim. Você tem um monte de referências. Você tem um monte de referências sobre nomes. Você tem um monte de ligações. Tem referência como nome, só que aquelas sugestões que eu dei poderia ser aquilo. Poderia. Mas não foi. Existe uma ambiguidade aí, né? Existe. E quando você descobre o final, você fala, meu... Que livro mais genial! Como que o autor foi inteligente para escrever essa história? No final do livro tem todo o desfecho e o autor explica, porque você ainda fica um pouco bugado ainda com aquele final, né? Daria pra você entender se ele não explicasse, mas você teria que reler o livro de novo, eu acho. E um conselho, não leiam os títulos dos capítulos. Não venham aqui na sinopse aqui, não sei como que é o nome dessa bagaça aqui, pra ler os títulos. Infelizmente, no sumário. Infelizmente tem uma mancada aqui que foi ter colocado um spoiler do capítulo 26, se eu não me engano. Nos últimos capítulos, o spoiler. Isso. Se você leu o capítulo 26... Às vezes você fica até chateado, então não leia. Não leia, por favor, tá? Tem um spoiler tremendo aqui. Mesmo através desse spoiler... Não revela nada. Não revela nada. Tipo assim, vai acontecer uma coisa aqui e você fala, vai acontecer isso, não acredito, você pode até ficar chateado. Mas... O segredo por trás desse spoiler, gente... É muito... O buraco você está vendo só a ponta do iceberg. Exatamente. Vocês não acreditam. Quando a gente vai chegando no final, assim, que vai acontecendo as coisas, que vai fechando o cerco, você fala, meu Deus, que genialidade. O personagem da história que fez isso, por mais que ele tenha determinada qualidade, característica... Isso... Ele foi muito inteligente pra conduzir a vida dele daquela forma. Foi. Muito inteligente. Eu não daria conta. Eu já não dou conta nem de mim mesma sozinha. A gente tá dando nossa opinião aqui, mas agora a gente vai dar um pouquinho mais, tá? Sobre a obra em si. Bom, que nem eu falei pra vocês, até a página 450... eu tava lendo, inclusive, no vlog um pedaço e foi assim, o livro, pela escrita dele, vai levar um 5, porque a escrita é muito boa. Eu só encontrei só um erro de ortografia e, na verdade, não foi nem um erro de ortografia, foi um erro, não sei, de revisão, certo? Mas também não pode ser julgado por causa disso, porque eu li Os Miseráveis, até Os Miseráveis tem erro de tradução, tá? Que eu mostrei pro Mikael. Então... E uma coisa que eu achei legal foi as frases regionais, que eu inclusive marquei aqui no livro. Você tinha minhas frases de marcação. Cadê? É o meu livro. Deixa eu ver meu livro.
Ah, tem uma aqui, ó. Ali, né, nesse terceiro. Tá com 2 post-it rosa? Deve ser esse seu. Então teve Nós umas temos frases... 2 livros, tá? Ele deu um pra cada um autografado. Uma coisa que eu gosto bastante nos livros nacionais são frases regionais, são frases... Referências históricas brasileiras. Isso. Como aqui, ó. Quem mandou ser pobre? Se precisa, obedece, depende, cala. Ou aqui, por exemplo, que Deus me poupe, sou apenas um pau mandado. Então, pessoal, eu gosto bastante de ver isso nos livros nacionais, essas frases regionais, essas frases locais. É minha opinião pessoal, eu gosto disso, eu A gente adoro. se identifica quando a gente vê o livro. Eu falo assim, minha avó falava isso, minha mãe falava isso. São coisas que a gente se identifica, fala, nossa, isso aqui, sabe? Eu presenciei na minha vida, por mais que seja retratado em Minas, a gente tá em São Paulo, ele no Paraná, sabe? São coisas que é da nossa região. A capa é simples, não entrega nada. Ah, esse título aqui, eu descobri também que é uma frase regional, o significado por trás disso, né? Eu tava lá na página 470 e não sabia. Por que Ossos de Serpente? É Não uma das frases regionais e é o grande plot twist da história, na verdade, né? Alguém aqui sabe o que significa os ovos da serpente? Quem Você souber... encontrou alguma vez os ovos azuis da serpente? Alguém sabe aí, por favor? Se sabe, comenta aqui embaixo. Isso. Ah, a minha nota nesse livro eu dei 5, tá? Vai ser um dos favoritos desse mês aí, desse ano. Eu não lembro o nome que eu dei não, gente. Vocês olham no meu Scooby lá. Eu Isso, esqueci. olha Foi no 4 ou Scooby. 5 também. E deixa eu falar pra vocês agora sobre o sorteio. O autor disponibilizou 10 exemplares pra gente sortear. Quantos? 10 exemplares. 10! E a gente vai fazer um sorteio, então, aqui no Instagram, tá? A gente vai pegar, fazer uma postagem Instagram lá. Instagram dela. No dele. Dela. Bom, Depois... sigam os dois, se você quer saber. Vai estar lá a postagem, tá? Quando sair esse vídeo. Provavelmente já postou. Um dia que sair, provavelmente a gente já postou a foto, então vão lá. Sigam a gente, vejam as regrinhas, vejam as instruções lá. Não vai ter muita frescura não, pessoal. Vai ser simples, tá? Vocês que já acompanham a gente, vocês que estão aqui sempre com a gente, vocês merecem, é claro. Gente. Quem tá aqui e quer concorrer ao sorteio, eu vou deixar lá, tá? E não sei ainda como é que vai ser, mas a inscrição vai estar lá, ok? E também vamos deixar o contato do autor pra quem quiser comprar o livro, quem não quiser esperar o sorteio, né? E falar, não sei se eu vou ganhar. Eu vou deixar o contato do autor aqui pra adquirir o livro unicamente com ele, porque não foi publicado por editora. É uma publicação independente. É publicação independente, mas pessoal, vocês têm que ler esse livro. Eu achei que a Gláucia ia... Vocês têm que ler. É sério, gente, é sério. É isso aí, pessoal. Vocês vão ficar chocados todo conteúdo. Gente, eu desafio vocês a adivinhar o que vai acontecer no final, porque olha, quem adivinhar, antes de ler o final, eu mando marcadores pra casa da pessoa. Olha! Eu mando marcadores aqui no canal. Mas tem que adivinhar antes do final. Não adianta você chegar aqui no final e ler, antes de ler a história, que também não vale. É sério. Porque, gente, eu acho que é impossível adivinhar. Eu acho impossível. É isso aí, pessoal. Vai ferrar no seco assim? Eu não vou cortar isso, de novo. Você vai cortar. Então nos adicione nas redes sociais pra acompanhar o sorteio. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.